Sarai está grávida. A esposa de Abrão tem uma grande surpresa e as suas suspeitas são comprovadas. Dormindo sozinha, pois seu marido está na guerra em Sodoma, Sarai acorda de manhã e segue seu ritual matinal. Ela aparece colocando água em sua bacia e, ao olhar o seu reflexo na água, ela começa a lavar o seu rosto e passar a mão pelo seu corpo. Mas ela terá uma grande surpresa e ficará desesperada com a descoberta. Ao passar a mão pela sua barriga, Sarai percebe que tem algo estranho, algo incomum na região abdominal. Ela, que já vinha tendo algumas suspeitas, vai ter a confirmação de que está grávida. Ou pelo menos, ela vai achar que está grávida. Ela ficará extremamente feliz e pulará de alegria, mas não terá o seu esposo para dividir essa alegria. Por isso, ela vai correndo conversar com a sua serva Agar. Agar logo percebe que sua senhora está diferente e pergunta se está tudo bem com ela. Sarai, tentando esconder a sua suposta descoberta, pergunta por quê e pergunta se ela não está parecendo bem. Ela então logo solta que suas regras ou menstruação não desceu. Agar fica chocada com a notícia e fica com os olhos arregalados. A serva então pergunta se a sua senhora está grávida. Mesmo antes de Sarai falar alguma coisa, Agar já diz que Abrão tem que voltar logo para saber disso. Sarai então interrompe a sua serva, que está muito empolgada com a notícia, e pede calma. Ela diz que ainda é muito cedo para comemorar e pede para que Agar, por favor, não conte nada para ninguém. Agar diz que pode deixar, que ela vai guardar esse segredo às 7 chaves. Mas ela diz que não vai negar que está torcendo para que um bebezinho lindo esteja vindo por aí. Sarai ri e diz que ela realmente está muito nervosa com tudo que está acontecendo, principalmente com Abrão, Ló e todos da caravana que estão no meio daquela guerra tenebrosa. Agar fica desesperada e diz que Sarai não pode ter preocupações e muito menos ficar nervosa, porque senão ela pode perder o bebê. Sarai diz que é inevitável e que ela não consegue parar de pensar em Abrão. Mas mal sabia ela que seu marido estaria banhado a sangue no meio desse conflito contra o rei Quedorlaomer. Sarai ainda pede para que Deus proteja Abrão, Ló e todos que estão no acampamento. E ainda, no meio da guerra entre o rei Quedorlaomer e Abrão, um traidor irá mudar para sempre o rumo dessa guerra. Além disso, Abrão vai elaborar outro plano e, com a ajuda deste traidor, eles vão atacar o rei Quedorlaomer. Mas Maresca será feita de refém e estará à beira de perder a sua vida. Mas vale lembrar que a única história que está citada na Bíblia é de que Abrão tenta fazer de tudo para salvar o seu sobrinho Ló. As outras histórias, a Record resolveu produzi-las por conta própria.
Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, o que você acha que Abrão vai fazer para salvar o seu sobrinho Ló? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou te dar a resposta ainda nesse vídeo. Tudo vai começar com Abrão em seu acampamento quebrando a cabeça para saber qual vai ser o próximo ataque que eles vão executar. Mas eles terão uma grande surpresa. Massá vai aparecer no acampamento deles. Abrão e todos os outros homens vão ficar bem atentos com Massá, porque sabem do que ele é capaz e de que lado ele está. Massá vai pedir calma e diz que ele foi em paz. Tauro não vai acreditar e fala para todos continuarem atentos, porque Massá é o maior bandido que ele conhece. Massá diz que isso é uma honra para ele, mas revela que ele tem coisas bem mais importantes para falar do que discutir se ele realmente é o maior bandido. Abrão então pede calma para os seus homens e pergunta o que é que Massá foi fazer lá. Alon diz que, no mínimo, Massá foi conferir onde era o acampamento deles para entregar para o rei Kedorlaomer. Massá dá risada e diz que, na verdade, é o contrário disso. Abrão não entende e fala para ele ser mais específico. Massá diz que ele não falou para o rei quem eram os invasores que atacaram o acampamento. Tauro fica com uma cara de tacho e pergunta por que ele fez isso. Massá diz que ele não estaria sendo coerente. Tauro ri e diz que Massá nunca foi coerente, que deve ter alguma coisa que eles não sabem. Abrão fala para eles deixarem Massá falar. Abrão então pergunta que proposta o bandido tem para fazer para eles. Massá diz que ele pode ajudar Abrão a derrotar Kedorlaomer. Abrão pergunta a ajudar como. Massá diz que ele sabe de muita coisa do rei, como estratégias, plano de fuga, e que ele está doido para descobrir quem foi o responsável pelo ataque ao acampamento dele, para cortar a cabeça. Abrão vai ficar em dúvida, mas ele vai acabar dizendo que eles não têm escolha. Alon vai dizer que Massá pode estar mentindo e estar tentando se infiltrar na caravana deles para colher informações e levar para o rei. Abrão diz que Massá não seria tão burro assim. Ele então se aproxima do bandido e diz que ele perdoou o que Massá fez no passado, mas que ele também não é besta. Massá diz que o patriarca pode confiar. Abrão então pergunta o que Massá tem em mente para derrotar Kedorlaomer. Massá começa a dizer que o rei de Elão está com duas reféns, que são Ayla e Maresca. Os homens ficam chocados e Massá continua dizendo que eles precisam tomar muito cuidado, porque qualquer passo em falso e as duas
podem sofrer graves consequências. Tauro diz que eles não podem cometer nenhum erro. Massá dá uma alfinetada no rival, mas eles são interrompidos por Abrão, que diz que eles têm que invadir agora e derrotar Quedorlaomer. Massá diz que é um passo muito arriscado, mas que eles não têm muita opção. Abrão então diz que é para avisarem todos os homens que eles vão atacar agora. Abrão ainda revela que quem vai comandar este ataque vai ser Massá, já que ele conhece onde são os pontos fracos do adversário. O exército de Abrão, então, começa a marchar rumo ao acampamento inimigo. Mas dessa vez, eles serão certeiros e vão direto ao rei de Elão. Mas o que eles não esperavam era que o rei Quedorlaomer estaria mais esperto com as invasões em seu território. Ele preparou seu exército para ficar muito mais atento a qualquer ataque. E suas cartas na manga ainda não param por aí. Ele vai estar em sua espécie de trono quando um de seus soldados vai chegar e avisar que o povo que invadiu o acampamento dele está novamente tentando atacar, mas que dessa vez eles estão indo atacar o rei. Quedorlaomer logo percebe que um traidor está entre eles e diz que é para o seu exército não poupar ninguém e aniquilar qualquer pessoa que eles virem pela frente. O soldado então obedece o que seu líder disse e avisa a todos do exército. O rei de Elão então vai usar a sua grande carta na manga. Ele vai aproveitar que ele tem 2 reféns e vai escolher Maresca para ser a vítima da vez. Ele novamente vai se encontrar com ela. Ela vai estar muito assustada com tudo que está acontecendo. E ela fica se perguntando o que é que está acontecendo. Quedorlaomer vai segurar ela com força. E sendo bem grosso, ele diz que é o povo de Maresca. A moça vai se encher de alegria e de esperança e dizer que eles foram para resgatar ela. Mas o próprio rei vai acabar com isso e com essa alegria dela. Ele vai dizer que ela pode ir tirando esse sorriso do rosto, porque ela vai ser usada como uma arma secreta. Maresca não vai entender muito bem, mas o rei explica dizendo que se o povo dela tentar fazer alguma gracinha ou alguma coisa, ela vai perder a sua vida. Maresca agora fica bem dividida, porque caso Abrão tente resgatar ela e dê errado, ela pode perder a sua vida. A moça, além disso, vai ficar muito assustada com tudo que está acontecendo. Pela Bíblia, nós sabemos que Sara, a primeira esposa do prometido de Deus, já estava muito idosa e era considerada por todos uma mulher estéril naquela época. E uma mulher estéril não servia para nada, já que ter filhos era o bem mais importante que um casal deveria fazer. Com isso, realmente o que está retratado na novela, eles começam a ficar preocupados com a linhagem da família. Abrão, então, acaba cedendo às investidas de Sarai e tem uma atitude. Ele resolve arrumar uma mulher para que ele possa ter relações
para ele finalmente ter um filho. Isso vai acontecer já no Egito, com a própria Agar. Vale lembrar que isso era completamente normal naquela época. Tanto é que Sarai era quem mais apoiava Abrão fazer esse tipo de coisa. Essa mulher que vai gerar o primeiro filho de Abrão era chamada de concubina, uma moça que apenas vive com um homem, mas não é casada de papel passado ou diante dos deuses. A concubina escolhida se chama Agar. A novela deve mostrar o desenrolar dessa história de quando Abrão chega no Egito. Sarai aceita tranquilamente que seu marido tenha relações com essa moça para que a linhagem dele não termine ali. Vale lembrar que Sarai está fazendo isso por pura pressão dos parentes de Abrão, principalmente Terá, pai de seu esposo. Uma diferença entre a novela e a Bíblia é que Agar, na verdade, não vai ser uma concubina, e sim uma serva que trabalha para Abrão e para Sarai. Isso na novela. Depois deles realizarem as relações, Agar acaba ficando realmente grávida como Abrão e Sarai esperavam. E aí começa a linhagem do prometido de Deus. Depois do tempo de gestação de Agar, o primogênito de Abrão nasce. É um menino que vai se chamar Ismael. Mas esse bebê não vai ser considerado primogênito por Abrão, porque Deus estava reservando muitas outras coisas para este casal. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!